Obrigado mais uma vez ao pastor Alex pelo convite, né? Um zóio copinoé, xexaito coviti. Eu cumprimentei os irmãos em nome de Deus. Ninguém falou nada. Amém, né? Então, só as crianças, né? As crianças ficam sentadas. Amados irmãos, nessa tarde estava falando um pouco da história da minha família, né? Como o evangelho chegou até a minha casa, a minha família, né? Talvez, e eu gosto de falar muito a respeito disso, porque é testemunho do que Deus pode, do que Deus fez, do que Deus vai fazer e fará ainda mais. O meu pai, ele boliviano, de uma etnia da Bolívia, ele é um senhor, era na época um jovem e recebeu um chamado de Deus, assim, porque ele desejou muito conhecer a palavra de Deus. Missionários passaram falando e pregando essas investidas assim de missionários em povoados pequenos, né? Então passaram lá no interior da Bolívia, e esse povoado nem você consegue enxergar esse povoado no mapa, tão pequeno era, né? Meu pai com a sua família morava lá, muito novo ainda, quis conhecer um pouco mais da palavra de Deus, queria saber mais sobre a palavra de Deus. Então os missionários falaram e deixaram a palavra lá, uma Bíblia para cada um deles, das pessoas que estavam. E como um povoado pequeno, era muito pressionado assim pela Igreja Católica, e tinha um padre, e o padre pediu, mandou recolher todas as Bíblias e queimou elas, dizendo que aquele livro não era o certo na época. Meu pai e o irmão dele ficou assim com um desejo muito forte de conhecer a palavra, ter acesso à Bíblia. E ele sai então da Bolívia, ele vem para o Brasil para conhecer e aprender, estudar mais da Bíblia. E ali ele fica com alguns missionários holandeses que atuavam naquela região, e ele começa a estudar a palavra, aprender, trabalhar com os missionários, e ali no Mato Grosso, e no Mato Grosso do Sul, na época era um estado só, né? Mas naquela parte do Mato Grosso do Sul, minha mãe também, uma indígena terena, trabalhava no lar de uma família de norte-americanos, de missionários. Então, quando os missionários se reuniram, aí meu pai teve a oportunidade de conhecer a minha mãe. E por essa necessidade do meu pai aprender a palavra de Deus, a Bíblia, sobre as coisas de Deus mesmo, nós herdamos isso do meu pai, nós como filhos. Nós somos em 7 filhos, 3 rapazes são pastores, formados, pastoreamos de igreja já. As mulheres casaram com pastores. É uma herança que meu pai teve lá no começo, quando ele não sabia nada, não sabia falar português, não sabia nada. Do interior da Bolívia ele vem para aprender sobre a palavra de Deus. E quando a gente ouve, né, nós vimos aquele filme, a gente pode ser tudo, pode ter tudo, mas a mensagem diz ali, né, dá-me Jesus. O meu pai, ele buscou ser, ele foi buscar conhecimento, ele trabalhou, ele chegou a ser um profissional na área, ele era eletricista industrial, ele se formou, trabalhava na indústria, se aposentou como uma pessoa, um mecânico, um eletricista industrial. Mas ele deixou isso para nós, irmãos, esse desejo de conhecer a palavra de Deus. E mais do que isso,
esse desejo de espalhar a palavra de Deus também. Os filhos estão, eu vi a notícia da minha irmã lá no Mato Grosso, está no interior, numa etnia, também está fazendo missões. O outro meu irmão é pastor no interior de São Paulo, em Atibaia. O outro meu irmão pastor quer ir para o campo missionário, eu estou aqui. É um desejo que nós temos, porque isso é herança de Deus. Então, você pode ter também esse desejo de espalhar a palavra de Deus, de ser testemunha, de fazer alguma coisa para o Senhor. Às vezes pode pensar, mas eu não sou nada, não tenho formação, não tenho... Não. Deus vai te usar grandemente. E vai abençoar a sua geração também. Para que seja bênção e dê continuidade na pregação do Evangelho, irmãos. Porque não tem coisa melhor do que servir o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem, né, da conferência, eu vos envio. Porque quando Jesus falou eu vos envio, porque ele está dizendo assim, o Pai me enviou. É uma sequência, irmãos. Jesus recebeu essa missão de Deus. E o Senhor Jesus Cristo fala do Pai. Ele aponta para o Pai. A estadia dele aqui na terra foi para apontar ao Pai. E nós, como igreja, como crentes em Cristo Jesus, nós apontamos a Jesus. É essa a nossa função. Nós apontarmos para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. É essa mensagem que nós devemos pregar e falar para as pessoas. Sejam pessoas de perto, sejam pessoas de longe, mas a nossa função é essa, apontar para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos aqui nesta noite, né? Bonitos, né, uma roupinha bonita, penteados, né, arrumadinhos, só para adorar o Senhor. Também para isso. Mas para recebermos do Senhor uma palavra, um incentivo, um ânimo, a fim de que nós possamos ser testemunha dele amanhã, assim como saímos daqui. O Espírito que há em nós é poder, é dinâmico, irmãos. É força. Então nos dá um desejo, um ânimo, uma força, uma vontade de falar do nosso Deus, porque Ele está dentro de nós. Com certeza tem feito muita coisa por nós. Por isso nós estamos alegres, não é? Porque nos libertou, porque nos salvou, porque fala conosco. Como o pastor estava orando aqui, é um Deus que ouve a nossa oração, é um Deus presente. É um Deus que estende as mãos para nos abençoar. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai. E nós estamos felizes por isso. E nós viemos à casa dele, como o Salmo diz, entrar por suas portas, né, e nos seus átrios, e cantar hinos, em ações de graças. Por quê? Porque o nosso Deus é bom, porque nos salvou. E porque não salvou só o índio, só o não índio, só não, a todos nós, diante da cruz de Cristo, somos todos iguais, irmãos. Não há privilégio para pastores, para quem começou a fé hoje, para quem entregou a vida agora para Jesus. Não. Somos todos iguais diante da cruz de Cristo e carecemos do amor dele. Mas temos uma responsabilidade de falar desse amor a outras pessoas, apontar para o Senhor Jesus Cristo. É essa a nossa função. Pesa isso para você? É difícil fazer isso? Quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2.
Como estava falando que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma missão, né? Assim como o Pai enviou ele, o Senhor Jesus Cristo, ele enviou e nos envia. Aqui, o texto de Marcos, nós vemos um exemplo disso. No capítulo 1 ele fala assim, né, tem um verso que fala assim: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, Jesus vinha realmente fazer a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio. E aí nós vemos no capítulo 1 ainda que ele fazia muitas coisas, como milagres, por exemplo. Ainda antes de nós entrarmos no 2, ele cura aqui um leproso. E essa cura, esses milagres, esses feitos de Jesus que acontecem, eu creio, até hoje, chamavam pessoas para ir ao encontro de Jesus. Então, aonde Jesus estava, as pessoas queriam estar ali, buscavam aonde ele poderia estar. Não, vamos lá. Por quê? Porque cada uma tinha uma necessidade, seja ela cura, seja ela receber um milagre, alguma coisa queria receber da parte do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era um Deus que fazia milagres. Ele curou um leproso. Se ele curou um leproso, eu também tenho algum, eu vou atrás dele. Meus amados irmãos, se nós olharmos nesse sentido no dia de hoje, que no domingo, aonde igrejas estão funcionando especificamente para pessoas que querem receber um milagre, uma cura. Funciona para isso só. Jesus fazia realmente e faz todas as coisas, milagres. As pessoas iam atrás dele. Até hoje acontece isso. Mas aqui nós vamos ver esse texto, meus amados irmãos, algumas coisas em que nós possamos aprender da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós temos muitas coisas para buscar. A partir do verso 1 diz o texto assim: dias depois, capítulo 2, Marcos capítulo 2, verso 1, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos ali afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seus corações. Versículo 7. Porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós pedimos agora, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, Pai amado, possa, Senhor Deus, falar ao nosso coração, meu Pai. A tua palavra que é luz para o nosso caminho, a tua palavra que é a palavra do Senhor dada a nós, que esta palavra possa encontrar em nós um lugar, Senhor, no nosso coração, e que venha trazer libertação, e que venha trazer
esclarecimento, sabedoria do Senhor, meu Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a Tua palavra cada vez mais, Senhor Deus, porque ela é a vontade do Senhor para nós, meu Pai. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, tire de nós a desatenção, Senhor Deus, o sono, a distração, o pensamento alheio. Deus amado, nos ajude, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus então estava ali, naquela casa. Ele voltava às vezes para Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar onde o Senhor Jesus Cristo costumava visitar. Alguns milagres aconteceram ali. E o Senhor Jesus Cristo volta então para aquela casa. A notícia é: Jesus está na casa. Então, a multidão corre para lá. Jesus está lá. Eu tenho uma necessidade. Eu preciso de uma cura. Eu preciso resolver o problema de casamento. Eu preciso resolver. E assim, as pessoas correndo para receber do Senhor Jesus Cristo alguma coisa. Então enche a casa. Diz a palavra que a casa estava cheia, que as pessoas estavam até a porta. Irmãos, nos chama a atenção que Jesus estava ali. E o verso 2 ele fala que Jesus lhes anunciava, quem? A palavra. Qual é a função do Senhor? Falar do Pai. Jesus ali, ele anunciava a palavra de Deus, o propósito do Pai. Jesus anunciava a salvação, as boas novas, que era Ele. Mas as pessoas, elas vinham por muitos motivos. Algumas para ouvir a palavra, mas outras, na grande maioria, queria receber alguma coisa. A casa estava cheia. E diz o texto, meus amados irmãos, que nessa presença de Jesus, nessa busca das pessoas por alguma coisa que Jesus pudesse dar para elas, aqui nós vemos a figura de 4 homens, 4 pessoas que tinham uma oportunidade naquele momento em buscar algo para elas, né? Resolver seus problemas. Fala, Jesus está lá, eu vou lá também, eu preciso resolver os meus problemas. Eu creio, meus irmãos, que aqueles homens, eles tinham também problemas. Todo ser humano tem um problema. Mas eles, ao caminhar, eles veem um paralítico. E ao ver o paralítico, ele fala assim, olha, esse homem, ele está num estado um pouco pior que o nosso. Ele não consegue nem chegar lá. Aqueles homens, eles abrem mão dessa oportunidade única de chegar a Jesus para pedir, quem sabe, alguma coisa. E aí então eles veem a necessidade daquele paralítico, irmãos, e diz o texto que eles pegam o paralítico, arrumam o paralítico para levar até onde o Senhor Jesus estava. Eu fico pensando, levar alguém até o Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje, vamos fazer um paralelo aqui, né, irmãos? É difícil, não é? Por quê? Porque eu preciso concordar. 4 homens precisavam concordar entre eles. Como vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Concordado. Como vamos fazer? Tá, um pega uma corda, um pega um pau. É isso, vamos. Um trabalho de equipe, de pessoas que renunciaram uma oportunidade de pedir algo a Jesus por causa de uma outra pessoa. Isso é missões, irmãos. Quando você abre mão dos seus privilégios, final de semana é dia de dormir, né? Descansar. Trabalhamos a semana toda, eu vou descansar, vou dormir. Talvez eu vou à igreja no domingo, mas é dia de descanso. Mas quem quer servir ao Senhor, não. Eu vou fazer uma visita, eu vou lá na igreja, vou ensaiar, vai fazer alguma coisa. Não é assim, irmãos? Fazer alguma coisa em direção ao Senhor Jesus Cristo dá um trabalho. E principalmente levar alguém até o Senhor Jesus Cristo, evangelizar, discipular,
chamar alguém para vir à igreja. Quando eu era pastor, eu marcava com alguém: olha, fulano, eu vou lá no teu bairro, eu te pego lá, eu sei que é difícil, você mora longe, depende de bicicleta, ou então do ônibus, né? Pega 2 ônibus, vai demorar para ir na igreja, mas eu vou na sua casa, eu vou lá, e eu te levo até a igreja. E aí a pessoa: não, pode ir, pastor, eu espero o senhor, tal. A gente combina aí você chega lá às 6 horas na casa do irmão. Isso porque, para você chegar lá às 6 horas, você teve que se arrumar antes, fazer suas coisas, e aí pega o carro, vai lá, chega lá, buzina, aí o irmão sai lá sem camisa, de short: pastor, eu vou tomar banho ainda. E aí você naquela paciência: irmão, era 6 horas, eu vou ter que começar o culto, e não parece assim: da próxima vez eu nem volto aqui mais, não. Esse irmão não merece que eu venha aqui com o meu carro, eu saio de longe, eu chego aqui, que negócio é esse? Não está pronto ainda. Levar alguém a Jesus, fazer alguma coisa em direção ao Senhor Jesus Cristo por alguém, dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. E é trabalho. E esses homens, eles se organizaram ali, fizeram uma, né? São batistas talvez, né? Fizeram uma assembleia, e você é o líder, e então, né? Nós somos batistas, gostam muito de, né? De uma reunião, decidir ali, e então pegam o homem e vão até o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o quanto ele pesava, mas começaram a carregar. Eu nem sei a distância que eles estavam também. Penso que pela geografia local, era uma estrada, e quem sabe tinha pedras, e era difícil realmente levar, mas eles levaram. E diz o texto que ao chegar na casa, irmãos, eles começaram a ver que a casa estava muito cheia. Eles não conseguiam entrar, porque tinha muita gente. Quantas pessoas queriam receber de Jesus alguma coisa, resolver os seus problemas? Mas aqueles homens que renunciaram à oportunidade de resolver o problema pessoal para ajudar alguém, eles insistem: vamos entrar. E naquela época não tinha esse negócio, né, irmão, de senha para idoso, para deficiente. Não, todo mundo estava necessitado, a casa cheia, todo tipo de problema. Não, eu cheguei aqui com uma pessoa paralítica, não tinha. Cada um queria resolver o seu problema. Ninguém abriu. E aqueles homens, diz o texto, que eles deram e foram lá no telhado, subiram as escadas, fizeram cálculos, chegaram lá, olharam, analisaram. Pensa, tudo isso dando trabalho para eles, exigindo deles um certo esforço. Então eles abrem o telhado lá, faz o buraco, arruma a corda, não sei de onde, irmãos. Não, onde aqueles homens arrumaram a corda? Pensa, o trabalho que aqueles homens tiveram, né? Arrumaram corda, quem sabe fizeram de pano, não sei, mas amarraram na cama daquele homem e desce. E ninguém que vai e chega até o Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele manda. Ninguém que chega até o Senhor Jesus Cristo em fé, Ele devolve sem fazer nada. Porque o texto nos diz que, vendo-lhes a fé, Ele curou o paralítico. Ele já resolveu o problema ali. Mas aqui está dizendo, Ele vendo-lhes a fé daqueles homens. Meus amados irmãos, muitas vezes não conseguimos unidade, pessoas com o mesmo sentimento, fazer as coisas juntos, porque nos falta a fé. Porque precisamos ter fé, meus amados irmãos, para fazer alguma coisa. Vamos com fé, vamos fazer juntos. Só a fé não funciona, só a obra não funciona, tem que ser as duas coisas, a fé e a obra, juntos. Vai ser premiado, Jesus vai responder, Jesus vai resolver, se nós fizermos assim. Diz o texto que o Senhor Jesus, ouvindo isso, Ele falou:
já perdoou, já, né? Diz o texto que, vendo-lhes a fé, versículo 5, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Já perdoou, já curou. Por isso que é importante, meus irmãos, eu sei que dá muito trabalho, mas se a gente for com fé, eu tenho certeza, a fé move sim o coração de Deus. A fé chama a atenção do Pai, chama a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos abençoar. Então, se você convida o seu marido, vai para a igreja, vamos, ele fala, não, insista, dá trabalho, insista, continue. Se é sua esposa, se é seu esposo, se é seus filhos, dá trabalho, mas insista, coloque fé, que o Senhor Jesus Cristo vai sim premiar a nossa fé, irmãos. Não, eu oro tanto para aquela pessoa se libertar, mas eu acho que eu vou desistir, porque, né, pau que não nasce torto, vai morrer torto. Não adianta insistir, não, irmãos. Exige um trabalho da nossa parte. Levar alguém até Jesus Cristo é trabalho. Exige de nós um trabalho, um esforço. Exige de nós a fé para exercer esse trabalho. E o Senhor Jesus Cristo, então, Ele perdoa esses pecados. E pessoas ali estavam pensando, mas quem é Ele que pode perdoar pecados? Viu, irmãos? Pessoas estavam também ali para apenas falar que Jesus em alguma coisa estava errado. Pessoas, além de que estavam ali para receber de Jesus uma cura, um milagre, pessoas ali também estavam apenas para criticar, apenas para ver se Jesus estava fazendo certo as coisas. Tem todo tipo de pessoas. A caminhada cristã, nós encontramos todo tipo de pessoas. As que querem fazer um bom negócio com Jesus, as que querem, né, apenas questionar, questionadores, tem. Mas nós que estamos enganjados aí nessa obra, e sabemos que dá trabalho, esforço, unidade, insistência, vamos juntos, vamos, dá trabalho, vamos. Nós éramos missionários, como eu disse no começo. Meus irmãos, eu morava a 350 quilômetros mais ou menos do lugar onde nós íamos para evangelizar. Tinha final de semana que era dia de ir para a aldeia. Tinha que acordar 3 da manhã, 4, 2 da manhã para viajar. Tinha dia que eu não queria levantar de jeito nenhum. Não vou não. E quando estava chovendo? E quando estava frio ainda? Minha esposa está aqui de prova, ela era mais firme. Não, né? Uma vontade de não. Deixa eles para lá. Já pensou, irmãos? Deixa para lá. Mas aí com muito custo. E não estou dizendo que você vai fazer as coisas de boa, não. Não. O importante é obedecer, né, irmãos? Mas muitas vezes você vai, Senhor, né? Perde orar e tal, mas... E vai, e obedece o Senhor. E aí a gente viajava. Chegava lá, a gente não sabia se estava chovendo ou não. O carro atolava, irmãos, era uma bênção, um carro atolado no meio do nada. E quando o carro estragava também, no meio do nada. Tinha vez que a minha esposa, ela já começava a chorar, né? Quando acontecia uma coisa dessa. A gente voltando da aldeia, era 9 da noite, um lugar onde roubavam um carro. E só passava um carro, em cada 1 hora passava um carro, e olha lá. Então, o carro subiu, estava subindo a estrada, de repente ele apagou do nada, eu parei o carro assim. Aí eu já vi, a Flávia começou a chorar, e falei, Aí eu, como, né, um homem seguro, conhecedor da situação, abri lá o porta-mala, fui lá olhar, ver o que era, que estava acontecendo no motor do carro. Não sabia nada, irmão. Malemar consegui abrir, um carro emprestado até na época.
não sabia nem abrir o porta-malas do carro, a tampa do motor, mas para demonstrar segurança, a esposa está ali chorando, né? Então, vou lá, vou resolver. Não, eu não sabia de nada, meus amados irmãos, no nada, no meio do nada. E ali só a gente pedindo, Senhor, nos ajude, né? Assim como o Senhor nos ajudou muitas vezes. Quantas vezes atolado e carro estragava. Tem uma vez que a gente saiu 5 da manhã da aldeia, a gente foi chegar guinchado 10 da noite em casa, irmãos. Viagem que era para ser 5 horas. Então, muitas coisas aconteciam. Naquela ocasião que a gente estava estragado, passou um carro. Irmãos, milagre. Ele passou, o cara andou uns 500 metros, assim, voltou. O que está acontecendo aí, companheiro? O cara gritou, aí desceu. Aí eu falei assim, então, o carro apagou. E o rapaz falou, isso aconteceu com o meu carro também. Ele tinha era uma outra caminhonete, aí ele, eu sei o que é. E o cara tinha a chave certinha. Ele foi na peça certa. Ele falou assim, aconteceu comigo, e eu comprei essa peça lá no posto, e realmente ele tirou, ele fez lá um negócio e tal, passou um produto, colocou, o carro funcionou. Ele falou assim, agora dá tempo de você ir lá, porque lá eu comprei essa peça, e lá fecha, vai lá, porque lá tem. E aí a gente agradecia, a gente, né, pediu que Deus abençoasse a vida dele e tal. Aí ele foi embora, e a gente foi lá num posto, lá numa outra cidadezinha. A gente chegou lá, estava fechando o posto, o cara falou assim, o frentista lá que estava atendendo, falou assim, vem um cara da caminhonete e comprou uma peça assim mesmo. E ele tinha uma também, que serviu no nosso carro. E, irmãos, milagre de Deus, milagre. Como que o cara sabia que era peça, ele comprou, ele até nos indicou aonde era, e tinha a peça lá onde. Milagre, muitos milagres aconteceram nessa caminhada, irmãos. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque Jesus ele vai sempre à frente nossa. Basta a gente se colocar à disposição dele. Porque é dele a obra, porque é ele que está no comando, porque ele sabe todas as coisas. Então as oposições, elas existem, sejam de pessoas, sejam do ambiente em que a gente vai trabalhar, mas que a gente tenha essa certeza que Jesus está no controle de tudo. E aqui, nesse caso de questionamentos, existem, oposições existem, sim. Mas o Senhor falou assim, o que vocês estão razoando nos seus corações? O que vocês querem que eu faça? Perdoar o pecado ou dizer para o paralítico, levanta e anda? Que diferença faz? Que diferença faz se o Senhor Jesus fala assim, não, está perdoado teu pecado, e aquela pessoa levanta e anda? Ou falar assim, levanta e anda? Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que perdoa, Ele é Deus sobre todas essas coisas, irmãos. Ele pode perdoar pecados, como também já liberar a cura. Eu posso dizer isso porque eu senti isso pessoalmente. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo me perdoou os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Eu recebi Ele no meu coração, Ele perdoou o meu pecado. Mas um dia também, Jesus curou a minha enfermidade física. Porque Ele é um Deus que Ele pode perdoar pecados, sim. Também pode curar enfermidades. Em 2016, nós tínhamos um projeto para vir para o Nordeste, para sermos missionários. Em toda a situação que eu mostrei para os irmãos, essas pesquisas, conhecer, divulgar e abrir a boca em relação à necessidade dos indígenas. E eu estava com a minha família, nós pronto para vir. No meu pescoço começou a nascer um caroço e começou a endurecer, e aquilo não era normal. Eu fui fazer um tratamento, achando que é uma íngua, e não sarou. Fui ao médico, fiz um monte de exame, o médico mandou eu para um especialista. O especialista analisou, pediu exames,
E aí eu comecei um processo, meus amados irmãos. E por fim, eu tinha um câncer bem raro e agressivo. E eu perdi até, na época, quase uns 26 quilos mais ou menos, essa média aí. Era bem mais forte, né? Era forte, não era gordo. E o Senhor Jesus Cristo, de uma forma maravilhosa, irmãos, ele agiu nessa situação. Então eu estava tendo paralisia, dor no ouvido, caroços aqui na mandíbula, não era mais só aqui, aí foi subindo. E nessa ocasião a coisa estava já se espalhando. A médica fez a minha cirurgia, falou que era um câncer que eu tinha, raro e agressivo. Ela raspou tudo, tirou as raízes, tirou até a raiz da minha língua, metade da minha língua não tem mais movimento. Depois eu fiz fortes radioterapia, que eu perdi toda a salivação, por isso que eu vivo com a garrafinha bebendo água, porque eu não tenho saliva. Então, eu perdi toda a saliva, perdi o sabor da comida, do alimento, mas em maio eu fiz um laudo, todo completo, e já não tinha mais nenhuma célula cancerígena, irmãos. E depois em setembro fiz uma outra bateria de exames, bem detalhados mesmo, e aí não tem mais nada. Aí eu falei para a família, agora nós vamos para o projeto que Deus nos chamou, que é lá para o Nordeste. E aí nós vendemos as nossas coisas, doamos, nos ocupamos. Em janeiro nós chegamos aqui. Porque Jesus pode perdoar pecados e curar enfermidades também. Jesus pode fazer isso, irmãos. Ah, mas ele não curou disso, daquilo. Tem gente que... Assim eu creio. Que Jesus pode curar pecados e curar enfermidades físicas também. E meus amados irmãos, tudo isso, queridos irmãos, aqui nos ensina que a ação daquelas pessoas ali, levar alguém para que o Senhor Jesus Cristo perdoasse, curasse. Termina o texto dizendo que aquelas pessoas que estavam naquele lugar, ao verem o homem levantando, pegando as coisas e indo embora, sabe o que elas fizeram? O texto diz que elas glorificaram a Deus. O nosso papel, a igreja, nós, irmãos, estamos aqui para que o Cordeiro Jesus possa ser glorificado. Essa é a nossa função como igreja, meus amados irmãos, como crentes em Cristo Jesus, para que o nome do nosso Deus possa ser glorificado. Então pessoas na sua casa serão curadas, o Evangelho vai sendo pregado, pessoas libertas, pessoas entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo, com o propósito, irmãos, que o nosso Deus possa ser glorificado. Esse é o propósito. A ação daqueles homens resultou em pessoas glorificando a Deus. O Senhor quer que nós também tenhamos ações para que Ele possa ser glorificado, meus amados irmãos. E nós possamos fazer isso, para que o nome do nosso Deus possa ser exaltado e glorificado. Apocalipse capítulo 9, versículo 5 diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Homens de toda língua, tribo, povo e nação. Pensou, meus amados irmãos? Vamos estar lá diante do Cordeiro, adorando o Cordeiro Jesus. Porque um dia nós pregamos, que eu estou falando nós, todos os salvos em Jesus, porque um dia nós falamos do amor dele para os indígenas. Que Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos,
com esse propósito de continuarmos aí a falar do amor dele para pessoas que estão longe dele. Então eu gostaria de agradecer ao Senhor. E finalizando, tem uma canção, tem aí marcado, não sei se ela e vai realmente ao encontro dessa. É só uma letra que tem, irmão. Acho que não é isso, não. Volta, por favor. Não está aí, não. Não, pode deixar, não está aí, não, perdão. Mas diz assim, meus amados irmãos, Unai Jesus, Hanai Tiu Re'ene, Quane Maka, Hanai Tishunako, Non Joamaka, O Re'ene Ituke, Yavanuke, Corre Komaka, Eloqueon Gonvoi Mogoi Kyopi, Hanai Tunai, Hanai Tunai, Eloqueon Gonvoi Mogoi Kyopi, Hanai Tunai, Hanai Tunai. De todas as línguas dizendo, grandioso és tu. Porque um dia nós saímos para pregar o Evangelho. Porque um dia nós fomos alcançados pelo Evangelho. E fomos falar do Evangelho para outras pessoas. Se dá trabalho, sim, é trabalho e dá trabalho. Mas é necessário nós fazermos isso. Porque isso é uma ordem deixada pelo Senhor Jesus Cristo para mim e para você. Que nós possamos sair daqui pensando nisso. Com o propósito, pelo menos, de orar para que os indígenas do Nordeste possam ser alcançados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Gostaria de orar com a igreja. Pai, nós nos alegramos, meu Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela jamais volta vazia, Senhor Deus. E a Tua palavra, ela foi lida aqui no texto de Marcos, Senhor Deus. Então, que ela possa transformar o nosso coração mais uma vez, Senhor Deus. E de nós termos, meu Pai, a responsabilidade, meu Deus, de continuar falando do Teu amor para pessoas que não conhecem o Senhor, meu Deus. Sejam pessoas de perto ou de longe, meu Deus. Mas que tenhamos como igreja essa necessidade e essa urgência de falar do Teu amor, Senhor Deus. Abençoe grandemente essa igreja, Senhor Deus. Abençoe pessoas aqui que têm um chamado específico, Senhor Deus, porque chamados todos temos, meu Deus. Mais um chamado específico, meu Pai. Abençoe os corações, para que não seja, meu Pai, apenas uma informação que nós tivemos essa noite, mas que seja o poder do Senhor, meu Pai, em nosso coração, meu Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade, meu Pai. Nós oramos, meu Pai. Meu Deus, abençoe grandemente esta igreja, Senhor Deus, nesse lugar. É uma igreja que tem, Senhor Deus, aberto, Senhor Deus, campos missionários, que tem o desejo, Senhor Deus, de expandir o Teu reino, Senhor Deus, em lugares em que aonde não tem, Senhor Deus. Então, meu Deus, nós nos alegramos por esta amada igreja e oramos, meu Pai, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.